Portela ganhou, gente. Império subiu. Subiu. É o ano de Madureira. Subiu. E aí, tudo bem? Só tem essa turma aí hoje? Só. Gente, tá um silêncio. Fica até estranho, né? Fica, né? Deserto nessa rua. É, fica deserto. Não tem movimento. Só volta ao normal mesmo segunda, né? Aí volta tudo, né? Mas amanhã tá ao normal já. É, a maioria voltou, vão voltar as aulas amanhã, normal. É, mas muita gente mesmo, só volta ao normal. Só volta segunda. Mas o pessoal que se concursa aí Já estão voltando. já tá pulando, porque o concurso é agora, domingo. Já domingo? Já é domingo. Aí vai pular, é ruim de ficar. A volta tá correndo. Com certeza. Mas tá movimentado aqui, funciona a cantina, funciona tudo. O pessoal. Hoje é que não funcionou, né? Não, porque eles hoje me andaram, só vê amanhã. Não vai funcionar tudo. É, mas aí vi também, só tem uma turminha também, né? Não é vantajoso, né? Pouco, né, gente? Às vezes procura, né, café, alguma coisa. Ah, é, ainda mais porque não tem nada, Não tem nada. hoje. Não tem não. Ter vindo pelo menos uma. Pelo menos para dar aquele suportezinho pro pessoal, porque eles eram obrigados a comer todo mundo aqui. É, a gente tiver aqui na rua mais cedo. Agora já estiver. Ah, estão tendo aula direto na direto, vertical? emendou. Saúde função pra você. Ah, eu não sabia, pra mim eles estavam... Desde 2 horas. Caraca! Eles estão com fome, né? É, eles estavam falando, pô, não tem nada para comer aqui hoje. Gente, colocaram Thaís Moreira, ó. Eu detesto esse nome. Você chegou até atrasado hoje. Quem era? Coroa do cabelo branco. Tem tanto professor, né? Professor que eu não conheço. Tem uns que eu conhecia, mas esse novo lá eu não conheço esse por nome.
Eu sou Thaís Batista. Colocaram Moreira ali, mas eu sou Batista, tá? Você é? É. Ah, botaram errado. Ah, mas essa verdade dela. Paulo Nunes eu conheço, alguns professores eu tenho, mas outros. Fábio Ramos. Fábio Ramos, Felipe Leite. Fábio Ramos é zoeiro pra caramba, não tem como nem. Faz uma bagunça do caramba. Esse aí eu conheço. É o Ramos, Fábio Ramos. Ele é brincalhão todo. Ele é. Tem muitos ali que eu conheço, mas o nome eu não sei. O nome. Fala bom dia, boa noite, boa tarde, o nome eu não sei. Muitos professores novos. É. Entendeu? Eu conheço uma galera ali que trabalha comigo em outros lugares, aí. Esse aí eu não conheço não. Esse é um Luiz. Professor muito bom. É, não conheço não. Até eu tô com fome. Aquele professor ali que também é do Maranhão, mas eu não sei o nome dele. Ele vem cá lá. Do Maranhão? Do Maranhão. Ó, a Fábia eu conheço. Ah, essa eu não conheço. Eu conheci tem 2 domingos, domingo retrasado. Gente boa. Isso aí, é o nome do curso, não conhecer. Vou lá, vou. Esse eu conheço, mas não sei o nome dele. Roberto Ponciano. Esse ano, né? Diferente, não? Porque tem muitos que não falam, não conversam, e outros já conversam, brincam, boa noite, bola. Eu falo pra caramba, eu já chego falando. Trata a gente bem. Ah, eu falo muito. Eu, se eu puder, meu Deus, tem que mandar eu calar a boca. Falo muito. Falo muito. Partiu! Não sabia que eu avisei pro som. Queria ver a lista pra saber onde é que encontra Curicica. Qual Curicica tava na. Curicica. Mas tava no acesso, né? Ah. Show. Pérez Serrano tá lá, ó. Eu nem sei, não entendo nada disso. Eu não sei nem grupo de acesso, grupo especial, tudo pra mim é igual. Você acha que a Ramon Eu não sou muito fã de carnaval, não. Vamos lá, faz da questão... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas questões. Thaís, Oi, você dá uma repassada nesse negócio aí? qual o negócio? Do Amar, tem paciência? Tenho, peraí. No final, tá? Tenho, calma aí. Vou passar você. Deixa eu só marcar as questões que vocês vão fazer agora, tá? Peraí. Uma moda não, professora. Turma aí devagar. Demora, a gente fica até meia-noite. Tô vendo. E até 30 agora. Não, mas olha só, se vocês forem fazendo direto, vai acabar... Tô na 29. Já tá na 29? De verdade? Show. Não, eu não disse que eu fiz certo. Eu disse que tô na 29. O gabarito aqui tá tudo apagado, não consigo ler. Ó. Na verdade, eu tinha feito já certificado. Ah, você já tinha feito? Tinha feito a meu vídeo. Não, tinha feito agora a aula. Marca pra mim, por favor. Vocês vão fazer a questão 17 agora. Thaís, você pretende terminar que horas, Ana? Que horas que termina? 9h45, né? Por aí. Por quê? Não, só pergunta. Não, mas você tá com cara de assustado. 21, 22, 23, 24 e 25. Vocês vão fazer a 17, não foi? Que eu marquei? 24 e 25. Rápido. 17, 21, 22, 23, 24 e 25.
Sim, apaguei para poder te explicar. Ó. Eu copiei tudo, cara. Copiou aquela parte ali? Tá bom. Vou colocar um outro exemplo para você. Só quer que eu dê o gabarito azul ou vai esperar só acontecer? Adorei. Aquela moça foi embora? A do cantinho? Até o horário que eu chegar em casa. Ah. Olha lá. Olha pra cá, Francisco, rapidinho. Os bons têm suas recompensas. A palavra bom. Vou ter que parar o filme. Qual é a classe gramatical de bom? Adjetivo, certo? O bom ele não qualifica? Exato, bom e mal. Mal com U. Qualifica, não qualifica? Lobo mal, lobo bom. Não está qualificando o lobo? Então isso é um adjetivo. Só que adjetivo é a forma própria dele, não é? Preste atenção, para de copiar. É a forma própria dele, não é? Agora aqui, ó, os bons têm suas recompensas. O verbo é tem. Quem tem suas recompensas? Os bons. Isso aqui é o sujeito. Observe, esse bom aqui, esses bons, tá funcionando como adjetivo? Ele tá qualificando algum termo? Não. Ele não tá acompanhado de um artigo? Artigo acompanha que classe gramatical? Substantivo. Esse bom, tá na forma própria dele, que é adjetivo? Não, ele tá numa forma imprópria. Então esse bom aqui, ó, tá sofrendo uma derivação imprópria. Tá, eu vou te falar o que pegou. O que pegou foi no texto. Sim. Tem que voltar lá na pergunta, no pedacinho que fala... O bom e o mal. A parte que acontece é a mesma que está acontecendo aqui, ó. O bom, o bem... Posso? Só no texto que eu tô vendo. Posso. E tem duas coisas, bem, mal, bom. O negócio assim. Ó. Olha lá. Adiamos tudo. O bem e o mal, o bom e o mal. O bem e o mal tá certo. Por quê? Bem e mal podem ser tanto substantivos quanto advérbios. Eles podem ter essas duas classes gramaticais. Então, se ele for empregado na forma substantiva, é forma própria. Se ele for empregado como advérbio, ele está na forma própria. Então, aqui, ó, ele foi empregado como substantivo. Tá certo, tá na forma própria. Ele não quer a forma própria, ele quer a forma imprópria. Não é isso que ele está pedindo? Então, aqui eu não tenho, aqui é própria. Só que aqui, ó, Francisco, ele está trabalhando o quê? O bom e o mal. O bom e o mal. Bom é o quê? Adjetivo. E o mal com U? Adjetivo também. Aqueles dois estão funcionando como adjetivos? Não, porque para ser adjetivo ele tem que estar qualificando algum termo. Ele está qualificando algum termo aqui? Não, ele está sozinho, não tá? Se ele está sozinho e ele está acompanhado de um artigo, ó, vai sofrer a mesma coisa que sofreu aqui com esse bons. O que ele vai ser? Substantivo. E aí eu te pergunto, tá na forma própria? Não, porque a forma própria é o quê? Adjetivo, ele tá na forma imprópria. Pegou? Porque não está nomeando nada, é isso? Não, não tá qualificando. Qualificando nada. Sim ou não? Tá, não tá qualificando chocolate? Não, ele não tá falando o lobo é bom, o lobo é mal, o chocolate é bom, o chocolate é mal. Ele tá dizendo o bom e o mal. Ele deixou de qualificar e passou a ser o quê? Um substantivo nesse contexto. Entendi. Pegou? Show. Mas aí você tem que saber bem o que é substantivo, 17. adjetivo, o que é advérbio, né? Sim, tem que ter essas coisas bem definidas na cabeça. A 17 está muito dura, assim como a 25. Para mim, foram as duas questões mais difíceis. Peraí, 17 a 25. deixa eu caçar aqui. 17 que você Você falou. já corrigiu a 11 e a 12? Não, a gente vai voltar. É que eu marquei algumas questões.
para fazer que não são segmentos. 17 está muito. Eu fiquei tão chocado com a 9 que eu não marquei nem a seta. Ó, 17 que você falou. sim, tô tentando. Tá difícil aqui o trabalho. Ah, desculpa, eu achei que você tivesse parado na outra. Não, aqui, eu tô apertando isso aqui, quase quebrando o dedo. Não. Então, qualquer coisa a gente chama o Dudu. Dudu, legal. Dudu é bom em tudo, cara. Quem é Dudu? Dudu é nosso colega aqui do lado. Ele aqui? De Souza Ramos, um dos caras mais especialistas em filme, vídeo, né? Na tua área, Dudu. Você trabalhou com isso. Se eu sou especialista nisso, eu não estava usando para concurso. Você trabalhou com isso. Olha, não. Professor, essa 17 está muito. Legal, né? Tá legal porque eu Eu sei que a diferença está em concerto de Beethoven, que é concerto de música, e concerto de automóvel, que é concerto. Eu acho que isso é uma pegadinha. Eu senti uma pegadinha, acho que não é isso não. Não tem nada a ver. Eu acho. Fora da caixa. Não, fora da caixa. sério. Eu acho que isso é uma pegadinha, eu li aqui agora. Ah, eu matei pelo seguinte, professor, o conceito de Beethoven é algo que foi criado do nada. Não, O outro é algo que... não, é sobre o sujeito da ação, não é, Bruno? Cara, é bom, ele é bom ator. Eu vou refazer, deu voto. Gente, não é pelo significado diferente que eles falam. Olha o que o enunciado tá pedindo. Os dois termos concerto e automóvel, concerto de Beethoven, é a mesma relação. Ah, simpático. Caraca, redação sintática. Português não é lindo? Não tinha lido redação sintática. Gente, que horror. Não tá legal fazer. Perdi até o fogo com a foto. Não foi? Pensa, calma. Tem que fazer 17, 21, 22, 23, 24 e 25, hein? Rapidinho. Pode falar. Você tem um gabarito das duas pra me passar? Porque Eu vou fazer. Não, eu vou ter que ir embora depois aqui, senão eu vou perder o mercado. Tá, deixa eu te dar. Sim, pode deixar que eu vou fazer aqui. Até 25 eu vou passar. Tá, peraí. Você quer de todas as questões? Todas? Não, só. Tá. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Professora, é 17. 21, 22, 23, 24, 25. Oi? Meio mal nas casas. Calma. A gente vai trabalhar isso agora. Tem uma dúvida do pronome. O pronome não pega. Seria letra Já te deu o gabarito aqui, ó. Ah, tá. Tô só...
Sim. O verbo presenciar é presenciar a alguma coisa? Não posso falar. Eu já sei porque que você está perguntando. Poxa. Cara, dá a resposta aí pra isso. Poxa. Era mais fácil ele falar, me dá a resposta. Achei que fosse esse. Eu tinha colocado. Mas acho que não. Os outros certos. Isso que eu vou ver. Um minutinho eu vou corrigir, hein? Oi? Felipe, deixa eu conseguir marcar todas, dá uma olhadinha. Obrigado. Tá? Obrigado. Nada. Mas eu vou ficar pra correção até 20. Tá. Vamos lá? Vamos começar? Galera, questão 17. Nos dois termos, concerto do automóvel e concerto de Beethoven, há a mesma relação sintática que respectivamente em... O que ele faz aqui? Ele trabalha a brincadeira entre os homônimos entre concerto com C e concerto com S. Concerto com C é o ato de reparar, consertar. Perdão, concerto com S, obrigada. É o ato de reparar.
Tranquilo? Corrigir. E o concerto com C é uma apresentação musical. Só que em nenhum momento ele está trabalhando homônimos, ele está trabalhando semântica. Ele em nenhum momento pediu para você semântica, ele pediu relação sintática. Então ele está te pedindo a sintaxe dos termos relacionados a concerto e a concerto. Galera, essa questão ela está trabalhando a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Complemento nominal. O adjunto adnominal liga-se a qualquer substantivo. Sim. O adjunto adnominal pode ser preposicionado ou não. E, para diferenciar do complemento nominal, ele tem valor ativo. Enquanto isso, o complemento nominal liga-se a 3 classes gramaticais: substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. O complemento nominal é sempre preposicionado. E possui valor passivo. Normalmente nas questões de prova, eles vêm brincando muito com adjunto de nominal e com complemento nominal. Por quê? Perceba, eu falei para você que o adjunto se liga a qualquer substantivo, não falei? Então, o adjunto também pode se ligar a que substantivo? Abstrato. Ele também pode se ligar a substantivo abstrato, porque ele pode se ligar a qualquer substantivo. Então, quando vem na sua prova, ele vai jogar uma questão que os dois estejam ligados a substantivos abstratos. E aí, os dois podem ser preposicionados, porque o complemento é sempre preposicionado. E o adjunto pode ser ou não. Para confundir você na hora da questão, ele vai colocar um sem preposição? Não, ele vai colocar com preposição, para você confundir com complemento. Onde eu vou matar? No valor. Valor ativo ou valor passivo? Mata. Ó. Observe que eu coloquei 2 exemplos, o amor aos pais e o amor dos pais. Nos dois eu utilizei um substantivo abstrato. Só para a gente lembrar, o que é um substantivo abstrato? A tia Teteia falava pra gente que substantivo abstrato era tudo aquilo que eu não posso tocar. Totalmente inadequado. Porque se a gente for pensar assim, o céu eu não toco, mas ele existe, não existe? Então ele não é abstrato. Ele é concreto. Então, qual é a definição específica para um substantivo abstrato? É tudo aquilo que depende de alguém ou algo para existir. Tranquilo? Sim ou não? Então, depende de alguém ou algo para existir é abstrato. Não depende, é concreto. Tranquilo? Então, ó, todo sentimento é abstrato, porque todo sentimento depende de alguém ou algo para existir. Só existe amor se alguém amar. Então, ó, a gente já sabe que é substantivo abstrato. Amor a quem? E amor de quem? Observe que tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2,
os dois termos estão ligados a substantivo abstrato, ó, por meio de preposição. Pô, os dois são complementos nominais? Não, porque podem ser adjuntos como podem ser complementos. Como eu vou diferenciar se é adjunto ou se é complemento? Pelo valor. Quer ver? O amor aos pais. Os pais amam ou os pais são amados? São amados. Os pais praticam a ação de amar ou sofrem a ação de serem amados? Sofrem. Se eles sofrem a ação, eles têm valor passivo. Se tem valor passivo, eu sei que isso aqui é o quê? Complemento nominal. Agora, o amor dos pais é constrangedor. Os pais amam ou os pais são amados? Os pais amam, porque o amor pertence a quem? Aos pais. Então eles amam. Se eles amam, eu tenho valor ativo. Se eu tenho um valor ativo, eu tenho um adjunto adnominal. Sim ou não? Sim, tranquilo? Então ele quer exatamente isso na questão. Você vai seguir a mesma linha de raciocínio. Concerto do automóvel, concerto de Beethoven. Concerto do automóvel. O automóvel consertou ou o automóvel foi consertado? Foi consertado. Ele praticou a ação ou ele sofreu? Sofreu. Se ele sofreu, tem valor? E se tem valor passivo, é o quê? Complemento nominal. Agora, concerto de Beethoven. A música não pertence a Beethoven? Então, Beethoven tem valor ativo. Se tem valor ativo, é o quê? Adjunta de nominal. Ele quer a opção que você tem exatamente um termo sendo complemento e o outro sendo adjunto. Quer ver? Olha a questão, a letra B. Invasão da cidade. A cidade invadiu ou a cidade foi invadida? Foi invadida. Praticou ou sofreu? Sofreu. Se sofreu é valor passivo. Se é valor passivo é complemento nominal. Então, ó, aqui eu tenho um complemento nominal. Agora, ó, invasão dos bárbaros. Os bárbaros praticaram a invasão ou os bárbaros foram invadidos? Praticaram a invasão. Então, eles têm valor ativo ou passivo? Ativo. Então, se é ativo, adjunta de nominal. Qual o gabarito? B. Sim ou não? 1 minuto para copiar? Sim ou não? Ó, tá mole. Vambora. Português é lindo. Às vezes eu tenho o hábito de analisar as opções antes de fato ler a pergunta. Aí quando eu vi as opções, eu vi deu pra ver o que você estava querendo. Mas olha só, Certo. não é legal, sabe por quê? Porque você pode perder uma questão, ó, ali ele colocou uma brincadeira com homônimos e te pediu valor sintático. Quando você começa a analisar, como você disse, a analisar as alternativas antes de ler o enunciado, você pode cair no erro. Aí eu escrevi, automóvel é consertado, Beethoven faz o conserto. Sim. Falei, vamos ver o que é igual. Sim, por quê? Aí você analisou sintaticamente, mas você precisou ler o enunciado. Não, claro. Porque se você vai para as alternativas e não lê o enunciado, vê o que ele está pedindo, você acha que ele está brincando só com valor semântico. E ele não está. Ele está pedindo valor sintático. Por isso que eu falei aqui para ela, falei, olha o que ele está te pedindo no enunciado. Tá? Copiaram? Não? Não. Vai. Gostou? Fiz 2 vezes. Agora a gente vai ver questãozinha de crase, que é mole. Eu não lembrava quem tinha valor ativo e quem tinha valor passivo. Valor passivo, isso aqui é o norte para arrebentar. Mas eu tinha decorado, eu esqueci, fiquei nervosa. Eu decorei que é adjunto, adnominado, A única a fazer é é quando tá no ativo. plural. Sim. Aí o resto O resto é passivo. Sim, gostei. Calma. Que é trauma. O quê? Trauma. Grave. Eu acho que eu decorei todas as regras de casa. Aí eu me pega uma questão. Mas tem umas aqui que não tá encaixando. Eu, caraca, não sei, mano. Porque não tem que decorar, tem que entender. Entre palavras repetidas, não pode ser sujeito, crase. Posso ir para a questão? Posso apagar o quadro? Não. Vou só passar a questão então.
pedir a 20 não, né? 21. Você já fez lá, ó? Já copiou lá, Francisco? Estou no final. Aqui? Outro eu vejo. Aqui você já copiou? Pode jogar. Pode? Tá. A próxima questão, galera, ela tá trabalhando os pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos átonos. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso agora. Os pronomes pessoais, eles podem ser reto, oblíquo e de tratamento. Hoje a gente vai trabalhar o reto e o oblíquo, tá? Pronomes pessoais do caso reto são exatamente as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Thaís, quem são as pessoas do discurso? São as pessoas que conjugam os verbos eu, tu, ele, nós, vós, eles. São as pessoas do discurso. Exatamente as pessoas do caso reto. Tranquilo? O pronome oblíquo também é um pronome pessoal. E ele vai se dividir em dois. Átono e tônico. Átono. Mete-se o ali nos vós. Opa. Mete-se o a lhe nos vós. Se os as leis. E o tônico. Mim comigo, ti contigo, se consigo ele. Nós conosco, vós convosco e se consigo eles. Tranquilo? São esses os pronomes. O pronome pessoal do caso reto, ele tem uma característica muito importante. Só pode exercer função de sujeito ou de predicativo do sujeito, raríssimas vezes. E ele tem uma característica peculiar. Nunca é preposicionado. Nunca são preposicionados. Pronomes pessoais do caso reto nunca são preposicionados. Então, quando a gente trabalha esse enunciado aqui, ó, entre eu e você, ou entre você e eu sei que está errado. Por que está errado? O entre é uma preposição. Se é uma preposição, eu não utilizo o pronome pessoal do caso reto, porque diante de pronome pessoal do caso reto nunca haverá preposição, porque pronome pessoal do caso reto nunca é preposicionado. Então, se ele não é nunca preposicionado, eu vou usar um referente dele que é sempre preposicionado. Quem é sempre preposicionado? O oblíquo tônico. O oblíquo tônico tem como característica ser sempre preposicionado. O pronome oblíquo, ele tem função de complemento. Então, ele pode ser um complemento verbal, sendo um objeto direto, sendo um objeto indireto. Ele pode ser um complemento nominal, adjunta de nominal. Ele pode ser um complemento circunstancial, sendo uma adjunta de verbial. Então, ele sempre vai exercer função de complemento, sendo átono, sendo tônico. Qual é a diferença do átono para o tônico? O átono tem som fraco, enquanto o tônico tem som forte. Se eu digo para você, deram-me o livro e deram a mim o livro, qual é o mais forte? O meu ou o mim? Mim. Você ouve o mim mais forte. Então, se é mais forte, ele é o quê?
tônico e o me é mais fraco, ele é o quê? Átono. Mas eles têm outra diferença também. O pronome átono nunca é preposicionado. Enquanto o pronome oblíquo tônico é sempre preposicionado. Então, ó, se aqui eu utilizei uma preposição, eu não posso usar o pronome pessoal do caso reto. Eu vou usar quem no lugar do eu aqui, ó? Eu vou usar um referente que pode ser preposicionado. Quem é o referente que pode ser preposicionado? O mim. Então, aqui, ó, eu sei que o certo é o quê? Entre mim e você. Ah, Thaís, mas eu inverti a ordem. Muda? Não! Continua sendo o mim. Porque o e está dizendo para mim que o entre está preposicionando o primeiro termo e o segundo termo. Então, não importa se você alterar. Vai continuar sendo mim. Sim ou não? Sim? Tranquilo? Querem um minutinho? O correto é o mim? Sim, aqui o correto é o mim, o eu jamais. Porque o entre não é preposição? O pronome eu é pronome do caso? E o pronome do caso reto? Nunca é preposicionado. Se ele nunca é preposicionado, eu posso usá-lo com preposição? Nunca será. Só que não. Tá? E aí, se você não usa com preposição, você vai usar o oblíquo tônico. Referente. Não é primeira pessoa? Vou usar o mim. Se eu disser não é nada entre nós... Aí pode, porque aqui, ó. Não, vai ser o pronome oblíquo aqui, ó. Oblíquo tônico. Porque tá aqui, ó. Tranquilo? Sim ou não, galera? Sim? Show. Posso apagar o quadro? Posso? Ó, onde eu apago? Não posso não, ela tá copiando ali. Ó, sem cair, Thaís. Vou apagar esse exemplo aqui, tá? Ó. Vamos lá, galera? Podemos? Olha lá, os pronomes me, tc, nos e vos podem tanto exercer função de objeto direto quanto função de objeto indireto, dependendo exclusivamente da transitividade verbal. Se o verbo for direto, ele vai ser direto. Se for indireto, ele vai ser indireto. Enquanto o pronome o e a, quando complementos verbais, eles exercem a função de objeto direto. Para ser objeto direto, o verbo tem que ser transitivo direto. E o lhe só exerce quando o complemento verbal função de objeto indireto. Aí eu coloquei os dois primeiros exemplos funcionando com o pronome te, que está aqui dentro desse grupo, ó. E a gente vai ver que ele vai admitir uma função sintática distinta da segunda função. Observe, nós chamamos, qual é o verbo? Amamos. Quem ama? Nós, sujeito simples. Nós amamos quem? Sempre que fizer pergunta ao verbo, o verbo é transitivo. Não tem preposição, é verbo transitivo direto. Então, o te, ó, vai ser objeto direto. Agora, ó, nós te obedecemos. Qual é o verbo? Obedecemos. Quem obedeceu? Nós, sujeito simples. Nós obedecemos a quem? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Tem preposição, ele é indireto. Logo, o te vai ser objeto indireto. Agora eu vou te dar um bizu pra você nunca mais esquecer na sua vida. E nunca mais perder questão assim. Molezinha. Vou te mostrar como é que português é lindo. Ó. Bizu. Substitua o pronome oblíquo átono
Pelo pronome de tratamento você, que é o pronome de tratamento mais usual. Oi? Sim, para concordância. Thaís, eu poderia dizer que quem ama alguém, que obedece a alguém também? Sim, sim. Ó, sempre que você tiver dúvida quanto à regência, quanto à transitividade, e aí, obviamente, quanto à função sintática, substitua o pronome oblíquo átono pelo pronome de tratamento você. Se o você ficar sozinho, o valor é de objeto direto. Se o você vier acompanhado de qualquer preposição, o valor é de objeto indireto. Quer ver? Tira o T e coloca o você. Lembrando que o você vai vir depois do verbo. Nós amamos você. O você ficou sozinho ou veio com preposição? Sozinho. Qual é a função? Objeto direto. Olha a função. Objeto direto. Agora, ó. Nós obedecemos a você. O você ficou sozinho ou com preposição? Com preposição. Qual é a função? Qual é a função? Objeto indireto. Tem como errar? Não tem. Se eu coloco pra você, eu te respeito. Pô, não sei qual é a função desse T. Tiro o T e coloco você. Eu respeito você. Quem respeita, respeita alguém. Então, eu respeito você. O você ficou sozinho? Sim, é objeto direto. Então, esse T vai ser o quê? Objeto direto. Sim ou não? Sim. O pronome o e a exercem função sintática de objeto direto. Então, olha lá. Eu a vi. Qual é o verbo? Vi. Quem viu? Eu, sujeito simples. Eu vi quem, ouviu o que. Fez pergunta, o verbo é transitivo. Não tem o preposição, ele é verbo transitivo direto. O a vai ser o quê? Objeto direto. Troca o a pelo você. Eu vi você. Objeto direto. E o lê só exerce função sintática de objeto indireto. Eu lê, obedeço. Quando complemento verbal. Eu obedeço a você. Objeto indireto. Tem como errar? Não tem. É o bizu pra vida. Tá? Olha lá. Vamos ver a questão. Eu, pontinho, pontinho, encontrei ontem. Aí ele me deu o lê e o o. Que eu sei que um exerce função de objeto direto e o outro de função de objeto indireto. Como eu vou fazer agora? Vou usar o bizu. Tira o o e o lê e coloca o você. Eu encontrei você. Ficou sozinho ou veio com preposição? Então, qual é a função? Uso o lê? Não, vou usar quem? O o. Se eu vou usar o o, eliminei a letra A, eliminei a letra C. Sim ou não? Sim. Olha lá. Mas não, pontinho, pontinho, reconheci. Faz o mesmo sistema, porque ele está trabalhando com o e está trabalhando com o lê. Mas não reconheci você. O você ficou sozinho ou ficou com preposição? Sozinho. Qual é a função? Se é objeto direto, a gente vai usar quem? O o. Se vai usar o o, você já sabe que vai eliminar, ó, a letra D. Ficamos entre B e E. Sim ou não? Sim, tranquilo? Ó, vou pular o verbo haver aqui, ó, e vou para explicar esse o. Que aí o haver eu vou explicar agora. Por quê? Pontinho, pontinho, anos que não ouvia. Troca o o pelo você. Não via, você. Não ficou sozinho? Objeto direto. Então tá certinho. Agora eu vou explicar para você o você. O verbo haver. Galera, o verbo haver, no sentido de existir ou de tempo transcorrido. O que é tempo transcorrido? Passado. É impessoal. Se ele é um verbo impessoal, eu estou dizendo para você que ele não tem sujeito. E se ele não tem sujeito, ele obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Tranquilo, sim ou não? Sim. Então, olha aqui, ó.
Não o reconheci porque havia anos que não o via. Esse havia anos não dá ideia de tempo passado? Sim ou não? Sim. Se deu ideia de tempo passado, ó, tempo transcorrido, eu sei que é impessoal. Se é impessoal, ele não tem sujeito. E se não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. E aí, ó, qual é o gabarito da questão? Letra E. Sim ou não? Sim. Show de bola. 1 minuto para copiar? Vai. Posso passar a questão? O que foi, Francisco? Está estarrecido? Que isso? Em choque. Ah, não fica não. Português é lindo. Ó, até meu sobrinho de 1 ano fala. Ó, meu sobrinho de 1 ano fala. Português é lindo. Falo. Deve ser uma delícia. Eu fico, ó. Vamos lá. Português é lindo, ele é lindo. Falei, quem vai ser o professor de português? Sou eu. Vai, próximo professor de português. Deve ser uma delícia. Ele é. Repetição, Ele é. né? Oi? Tudo é repetição. Por que a gente tem tanto problema em interpretação textual? Porque a gente não tem o hábito de leitura. A gente não tem o hábito. A nossa cultura não é uma cultura da leitura. Então, quando a gente pega um texto, a gente tem bastante dificuldade. É o hábito. O meu sobrinho, eu tenho um contato bastante intenso com ele. Então, eu coloco. Ele tem 1 ano. Eu canto o alfabeto 100 vezes. Ele tem um cantinho da leitura. Antes dele nascer, minha irmã estava grávida, descobriu o sexo. Eu comprei 10 livros para ele. Ele tem um cantinho da leitura, ele não rasga livro. Ele chega à casa, né? E entra, fala assim, vamos lá pro cantinho da leitura, Guilherme. Aí ele olha assim, né? Tipo, eu não queria ler, né, tia? Aí ele olha, tá. Aí vai, ele é todo gordinho, senta assim, aí pega o livro, abre, ele adora o livro do Pinóquio. Oh, o Nóquio, o vovô. É assim, aí a gente vai contando a história dentro do que ele entende. Eu não vou ler aquilo ali porque ele não vai ficar preso. Ele não rasga, você pode dar o que for, um livro na mão dele, ele não vai rasgar. Ele vai abrir, fingir que está lendo, vai guardar e vai te entregar. Ele não rasga. Isso é cultural, é influência. Minha filha começou, ela passava as folhas, eu contava as histórias. Ela mesmo contava a história. Ela não lia, mas ela decorava a história. O meu já olha e fica assim, e o palhaço, tia? Ele adora palhaço. Eu tenho um sebo virtual há 15 anos com meu pai. Oi? Eu tenho um sebo virtual há 15 anos com meu pai. Muito legal. Chega a ser uma tortura, porque a gente tem que ler muita lei. Eu não leio outros livros porque não Tô na dá sua tempo, frente. né? Sim. Em casa Dá tem vontade, né? 20, mais de 20 mil livros em casa, eu tenho que ficar lendo mais de meia. Que tristeza, Aí, quando né? eu comecei a fazer redação, eu vi que é difícil. Né? Sim, é importante, cara. Por isso a gente fica torcendo pro tema seja Eu lia social. muito. Eu sempre li muito. E não sou burguesinha não, tá? Eu sou cria de favela. Eu sempre li muito. Isso aí é uma questão cultural. Então, lá em casa, todo mundo lia muito. É porque as pessoas acham que se você é estudante de colégio público, aquela história toda, você não lê. Você não lê se você não é incentivado. Eu sempre tive incentivo, mas o incentivo não é na escola. O incentivo é em casa. Eu falo para os meus alunos que têm filhos, incentive seus filhos. Porque o maior motivador do seu filho é você. O seu filho te vê como espelho. Então ele vai criando tudo aquilo. Tem aluna que fala, pô, eu detesto ler. Eu falo, azar o seu. Fala pro teu filho, eu adoro ler. Você conhece? É visível o seu carinho pela criança. Ah, pelo Gui, mas eu não tenho filho não, graças a Deus. Porque a criança não esconde, ela só fica em volta. Sim, Eu sim. dou vários gibis pra minha enteada, ela já tem mais de 30. Show. 30 de bicho. Mas adorei, ambiguidade. Ah, foi. Já tem uma facilidade no colégio já fazer isso. E ajuda muito. E a fala dela é diferente. Ajuda muito, pô. Ela usa termos buscados. Eu aprendi a ler, eu tenho que repetir. Sim, isso é muito complicado. Eu sou dessa geração também. Aí pra corrigir, Agora, cuidado com o corrigir livro por ela ainda conta não tem. Você falou isso aí. Eu aprendi a ler aos 2 anos. Vai morrer com ela. Eu aprendi a ler em casa. A minha mãe que me ensinava.
Então eu aprendi a ler com 2 anos de idade. Aprendi na escola e aprendi a repetir. Quando eu entrei na escola, que tinha aquele processo todo de A, B, eu ficava... que doideira, eu ficava assim. Eu pulei algumas... Eu entrei na faculdade aos 16 anos. Então eu tive que pular porque eu não tinha... Eu não conseguia entender por que as pessoas estavam ali fazendo A, B e eu sabia ler. Na minha cabeça não entrava. Então tudo isso... Eu entrei na faculdade aos 16 anos. Oi? Com 2. Aos 2 anos eu já sabia ler. A gente obriga ela a escrever carta para Papai Noel, para tudo ela tem que escrever. Show. Ela entende. Show. Porque a gente sabe que o celular vai tirar esse hábito dela, a gente fala, tem que escrever. Eu? Meu filho não quer saber de nem que apagar a missa. Mas se não ler e não escrever, aí a gente tira o celular. Não, eu tiro comigo, eu morri pra cacete pra eles. Meu irmão, criado do meu lado, eu ensino. Adorava ler. Pô, meu irmão criou uma diferença gritante. A minha irmã detesta ler. Meu irmão sempre fazia alguma coisa. Minha irmã detesta ler. Eu hábito maior na faculdade. Não, eu sempre tive o hábito de ler, então pra mim... Professora, fala um livro que você já leu. Aí eu tipo, cara, eu li livro há muito tempão. Aí eu mó vergonha de falar livro infantil, cara, qual livro? Aí professora, eu li revista, ela me deu 3 livros e falou assim, você lê esses 3 livros até o final do ano, eu não vou te aprovar. Ai, meu Deus. Eu lia muito. Ó, o filhinho de uma aluna, ela levou para eu conhecer. Artigo definido. Ele tem a idade do Guilherme. Você aponta assim as letras, ele fala A, o Gui tem 1 ano e 10. Ele tem a mesma idade. A, B, C, F, I, 1 ano. Não é o meu sobrinho não, filho de uma aluna. Eu fiquei... Você desculpa, eu fui alfabetizado em 5. Sim. Eu entrei no colégio com 3 para 4 anos. Eu fui alfabetizada em casa. Mas que escola que te aproveitou? Oi? Você começou, no caso... Eu comecei em colégio particular, aqueles colégios de bairro, né? E aí eu fui pro colégio público com 6 anos. 5 para 6. A idade para o ensino, né? Sim. Aí na época tinha aquela coisa do nivelamento, né? Hoje não tem mais não. O aluno tá adiantado ou atrasado, ele fica na mesma turma. Aí na época eu fiz uma prova para poder passar. Todos os meus anos na escola eu sempre fui o mascote. Você foi em que faculdade? Eu fiz qual faculdade? O FRJ. O FRJ. Não, Fundão. Não. Fundão. UFNT. Em relação ao Consulplan, uma professora que deu aula pra gente aqui, ela disse assim, ó, a banca é Consulplan, então se preocupem mais com a redação, porque a prova não vai vir difícil pra você. Pois é, agora eu descobri semana passada que a banca é FGV, que eu saiba, a banca FGV é mais difícil. Terceirizada, ela é terceirizada. A banca da FGV é mais difícil que a FCC. Mas eu fiz todas as provas da Consulplan de 2013 pra cá. Muito tranquilas. Sabe o que eu acho? Tipo assim, Eu posso falar com o Márcio, eu trabalho trabalho. um lado que a gente não costuma explorar muito, por exemplo, o lado não. Sim. E isso atrapalha muito. Sim. O não, o mesmo motivo. Ela tem essa malandragem. Uma coisa que eu vi que ela cobra muito em prova de nível superior, eu até explico para falar sobre isso, substantivo composto plural. Sim, se der tempo, a gente trabalha. Porque eu tenho um cronograma a seguir. Claro. Se der tempo, a gente trabalha sim. Claro, a crase, Sim. a função do Ó, quê? crase, função do quê? Figuras de linguagem é o que ela mais tem exigido. Pois é, eu tô Tá? Ó, vem. Galera, crase. O que é a crase? É uma fusão. O que é a fusão? Quando eu tenho 2 ou mais elementos que se unem para se tornar apenas um. Na língua portuguesa, essa fusão é entre a preposição a e o artigo definido feminino a. E aí nós temos a crase. Observe que o nome desse acento não é acento crase. O nome desse acento é acento grave, indicativo de crase. Então, vocês perceberam que a gente utilizou o artigo definido feminino. Logo, em 99% dos casos,
a crase ocorre diante de palavras femininas. Sim ou não? Sim. Então, ó, bizu. Se no masculino, sempre que tiver dúvida, troca pelo masculino. Se no masculino der ao no feminino, você terá crase. Ó, exemplo. Aludi a professora. Aludir é fazer referência. Aludi a professora. Caramba, não sei se tem crase. Eu posso fazer análise sintática daquilo ali e eu vou chegar ao resultado de que tem crase ou não. No entanto, eu posso fazer o método mais fácil, que é trocar por um masculino qualquer que vier à sua cabeça. Aludi a professora. Na minha cabeça vem o quê? Professor. Aludi ao professor. Sempre que der ao no masculino, obrigatoriamente a crase no feminino. Vou à praia. Pô, não sei se tem crase. Troca a praia por cinema. Vou ao cinema. Deu ao no masculino, no feminino eu tenho crase. Simples assim. Por que eu troco pelo masculino? Porque no masculino a contração é explícita. Eu consigo ver o uso do artigo e o uso da preposição. Se eu tenho artigo e preposição no masculino, aqui eu tenho de ter a mesma coisa. Não é feminino? Oi? Não é artigo definido feminino? Sim, aqui, ó. E o O não é... Aqui é masculino. Porque é masculino. Olha só, aqui eu tô falando, o bizu é o quê? Substituir. Porque quando eu substituo o feminino pelo masculino, eu tô vendo que existe a contração entre preposição a mais o artigo masculino. Então, obrigatoriamente no feminino eu tenho que ter preposição a mais o artigo feminino de professora. Se aqui eu tenho contração, aqui eu também tenho. Só que a contração aqui é entre A mais O? Não, a contração aqui é entre A mais A e aqui é A mais O. É só porque aqui. Por que a gente faz essa brincadeirinha da troca? Porque aqui eu consigo visualizar se foi exigida a preposição ou não. Se for exigida a preposição, eu coloco crase. Se não tem preposição aqui, aqui também não vai ter crase. Quer ver? Eu vi a menina. Pô, não sei se tem crase. Troca por menino. Eu vi o menino. Deu ao? Não. Então não tem crase. Só vai ter crase no feminino se no masculino der ao. Se não der ao no masculino, no feminino eu não tenho crase. Esse é o bizu pra vida. Resolve 80% das questões de crase. Oi. Esse negócio que você colocou de 99% dos casos. Que existe 1% vagabundo. É o caso da moda D? Sim, é esse caso. É o caso da moda D. É o caso da moda D. Nem sempre. Você vai ver as questões aqui, você vai ver que não está trabalhando a exceção. O problema é que o aluno foca na exceção, mas ele não sabe nem a regra. Não sabe o básico. Tem que saber o básico. O básico é que vai te sustentar, o pilar. Porque aí o resto é árvore, você segura. A ideia você vai segurar. Agora, se ele só lembrar de uma moda D ou uma maneira D e ele não souber que em 99% dos casos só pode haver crase diante de feminino, ele vai ver qualquer masculino e achar que vai sempre encaixar. Entendeu? Então a gente começa pelo básico, depois a gente vai aumentando o nível, tá? Ó, esse é o primeiro bizu. E o segundo bizu é o bizu da tia Teteia. Pra ideia de lugar, lembram? Quando vou A e volto D, crase por quê? Quando vou A e volto dá. Crase já. Esse aqui, ó, é lindo. Porque, olha, vou a Taquara. Eu volto da Taquara. Agora, vou a Madureira. Os dois são bairros tão diferentes, né? Oi? É sempre ideia de lugar. Não, os dois são bairros e é diferente. Um da graça. Sim, sim. Que engraçado. Ó,
Vou a Madureira, volto de Madureira. Se eu vou A e volto de, crase pra quê? Não tem crase. Agora vou a Taquara, volto da Taquara. Se eu vou A e volto da, crase já. Observe, galera, por que quando eu volto da ou volto de, tem crase ou não? Muito simples. Quando você faz a volta, você vê se foi utilizada uma contração ou somente a preposição. Quando eu vou A e volto de, não tem crase, porque aqui eu só tenho uma preposição. Agora, quando eu vou A e volto da, eu tenho preposição mais artigo. Mas aí também tem as exceções, né? Por exemplo, Quais são as exceções? da Brasília, dos políticos. Mas aí não é exceção, você está qualificando. É diferente. Quando você usa só o nome, você vai seguir esse padrão. Agora fala, vou a Roma, volto de Roma. Vou a, volto de, crase pra quê? Agora se eu falo, vou a Roma Antiga, volto da Roma Antiga. Então o adjetivo ele vai modificar. Eu achei sensacional. O quê? O da ID aqui é da Tieteté. Ó, então, ó, volto da Taquara, eu tenho preposição mais artigo. Se eu tenho preposição mais artigo na volta, na ida eu tenho que ter o quê? Preposição mais artigo. E aí eu tenho crase. Simples assim. Vou a Portugal, volto de Portugal. Se eu vou a e volto de, crase. Por quê? Mas se eu for à Grécia, volto da Grécia. Se eu vou a e volto da, crase já. Matou. Sim ou não? Sim? Show. Vamos para a questão. No momento da comunicação da morte encefálica à família. Observe. No momento da comunicação a quem? A família. Troca a família por parentes. No momento da comunicação da morte encefálica ao parente. Não deu ao no masculino? Então no feminino eu tenho crase. Sim ou não? Eu tenho uma aluna que ela tudo substitui pelo boi. Tudo. Fala assim, ah, vou à praia, ela coloca vou ao boi. Deu ao no masculino, no feminino tem crase. Ela usa esse sistema. Porque o aluno fica querendo uma palavra que seja similar àquela que está ali. E nem sempre ele vai achar. Sempre dá. Sempre dá. É o sistema dela. Ela passou em 2 concursos em primeiro lugar. Sempre dá. Pode usar o touro também. Similar. Popótamo. Ó, aqui, ó. No momento da comunicação da morte encefálica, ao boi. Não deu ao no masculino? No feminino vai ter o quê? Crase. Matou. Ó. Eliminou. Então, mas eu me enrolei com esse macete agora para esse próximo. Qual macete? Esse aqui? O enfermeiro treinado permanece ao lado do médico. Aqui. Vou falar agora. Eu botei ao. Ó, só que aí o pronome relativo qual, ele é flexível, né? Ele varia em gênero. O pronome relativo quem não. Ó, ao lado do médico a quem cabe dar. Observe. Quem é um pronome, certo? Só que, no entanto, aí a gente começa algumas brincadeiras. Ó. Existem alguns pronomes que não admitem artigo. O que a gente sabe sobre a crase? A crase é a preposição a mais o artigo a. Então, se ele não admite o artigo, ele só vai ter quem? A preposição. Preposição sozinha não faz crase. Então, ó, alguns pronomes que não admitem artigo. Mim, ela, esta, você, essa, cuja, que quem, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, ninguém, acho que eu não coloquei ainda não, etc. Se eles não admitem artigo, eles não vão ter crase. O pronome relativo quem, ele é um pronome invariável. Se ele é invariável, ele não é feminino. Posso falar uma coisa engraçada? Pode. Eu não sabia disso, mas eu sou advogado. Aí, Sim.
Eu acabo não usando nunca. Nunca, porque na dúvida nunca use, né? Ó, gostei. Alguém também, né? Alguém, sim. Indefinidos. Ó, então olha lá. O quem, ele é um pronome relativo que não admite crase diante dele, porque ele é invariável. Se ele é invariável, ele não é feminino. Se não é feminino, não tem crase. Então eu já sei, ó, que é preposição a, tá certinho, ó. Ficamos entre a e c. Vamos lá. Quem cabe dar a notícia. Troca a notícia pelo boi, dar o boi. Não. Ele vai dar a notícia a alguém, certo? Ao boi. É, mas aí o ao boi seria aqui no lugar do a quem. A quem cabe dar a notícia. Cabe dar a notícia ao boi. Só que aqui você não vai trocar o a quem agora. Você vai trocar a palavra notícia pelo boi. Troca a palavra notícia pelo boi. A quem cabe dar o boi. Ou a quem cabe dar o depoimento. A quem cabe dar o visto. Não dá ao. Aqui vai dar o quê? O. E se deu o no masculino, no feminino não tem crase. Só vai ter crase se der ao. Então aqui, ó. Exatamente. Gabarito da questão, letra A. Sim ou não? Posso passar? Podemos? Você vai dar mais crase? Vou dar o resto dessas questões. Tudo de crase? Todas. 21, 22, 23, 24, 25. 26, foi errado. 26. Aí, obrigado pela aula. Nada, obrigada a você. Ó. Você é fantástico. Ah, obrigada. Ó. Boa noite. O avanço rumo a um desenvolvimento sustentável. Galera, tem crase aqui? Aqui. Vocês já estão falhando, a conexão já está falhando. Ó. O rumo a um desenvolvimento sustentável tem crase? Primeiro, ele está usando artigo indefinido. E outra, é masculino. Diante masculino tem crase? Não, só tem um único 1% que a gente não trabalhou. Eu nem coloquei no quadro para não confundir. Então você já sabe que ali não tem crase. Se ali não tem crase, ó, elimina a letra C e a letra E. Vamos lá. Sustentável depende de diversos fatores, entre os quais estão o estímulo. Tudo que é estímulo a alguma coisa. Novas tecnologias é feminino? Sim. Só que novas tecnologias está no plural. Se está no plural, ele tem que dar a preposição a mais o artigo as para ter crase. Porque se ele só te deu a, ele está só te dando a preposição. Não, o artigo vai ser as. Vai estar só te dando a preposição. Então, observe, ele me deu as aqui? Não, ele me deu a. Estímulo a. Então, amor, olha aqui, ó. A primeira é a segunda aqui, ó, lacuna é preenchida pelo a, ó. Ele não dá pra botar o as. Exato, só que eu tô falando, ele me deu o quê? Aí você tá falando, eu não, ele me deu a. Ó. Então, se ele só me deu a, ele me deu só a preposição. Preposição sozinha não tem crase. Então, ó. Show. Então, se é a, ó, eliminamos. Tem gabarito? Letra B. Olha aí, fácil. Viu? Não, mas a questão de crase você vai por eliminação. Questão de crase, sempre que tiver questão com lacuna, pode ter certeza. Vá por eliminação e vá montando a tua estrutura. Coloca ali, eu fui eliminando. Mas aqui eu posso fazer assim, ó. E eu vou procurar a minha. Onde está a minha? A que tiver igual é o gabarito. E se não tiver igual, anulou a questão, porque você sabe mais que a banca, com certeza. Tranquilo, sim ou não? Posso passar para a questão 24? Posso? Vamos lá. Mas a justificativa desse aí não ter crase é qual? Qual? Exatamente. Qual? Estímulo a novas tecnologias.
O estímulo a novas tecnologias porque está diante de feminino plural. Para ter crase diante de feminino plural, tem que apresentar o artigo no plural. Aqui não foi apresentado artigo no plural. Foi apresentado singular. Se é singular, é só preposição. E preposição sozinha não faz crase. Ó. Vamos lá. Questão 24. Essa questão 24 está bonita. A angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se à curiosidade humana. Tem crase ou não? Eu disse que não tinha. Antes da sua explicação, eu tinha colocado que não tinha. Tem crase. Porque essa frase está invertida. Soma-se. Aqui, cadê o verbo? Soma-se à curiosidade humana aqui. A angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo. Mas eu não achei o verbo. Então, ó, troca angústia aqui, ó, por período. Soma-se a curiosidade humana ao período de angústia de imaginar. Não deu ao no masculino? Então, no feminino eu tenho crase. Tem crase, galera. Se tem crase, eu elimino a letra B, a letra D. Sim ou não? Sim. Pode estar só no universo, soma-se a curiosidade humana, que se prende a tudo que é desconhecido. Tem um crase aqui, galera? Não, é feminino. Nem se prende. Então, ó, se eu não tenho crase na segunda, eu elimino a letra E, que é desconhecido para que não desapareça de todo interesse por pistas que dariam embasamento, tudo que dá alguma coisa a outra. Então, ó, daria o embasamento aqui. A tese. Só que tese, galera, tá no feminino plural, não tá? Então, para ter crase, ele tem que dar a preposição a mais artigo as. Ele deu as ali? Sim. Se ele deu as, qual é o gabarito? Letra A. Sim ou não? Sim. Show. Posso passar? Pedia 25? Vamos lá. Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta, de acordo com a norma culta da língua. Vamos lá. Os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Porque o verbo aspirar é um verbo que possui duas transitividades verbais possíveis. Aspirar, ele pode ser verbo transitivo direto, no sentido de inspirar, inalar. E ele pode ser verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a, no sentido de desejar. Ali não está no sentido de desejar? Então tá certinho, ó. Eles desejam, não está no sentido de desejar? Tá certo. Só que ele não quer certo, ele quer incorreta. Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. Tá certo ou tá errado? Certo, porque o verbo obedecer e o verbo desobedecer são sempre verbos transitivos indiretos, exigindo a preposição a. Quem obedece, obedece a. Quem desobedece, desobedece a. Então tá certo, ele não quer a certa, ele quer a errada. O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. Tá certo ou tá errado? Certo. Quem presencia, presencia algo. Eu presenciei o acidente. Eu presenciei o desfile. Sempre verbo transitivo direto. O fazendeiro agrediu-lhe, sem necessidade. Troca o lhe pelo você. O fazendeiro agrediu você. Ficou sozinho ou ficou com preposição? Sozinho. Se ficou sozinho, qual é o valor? Objeto direto. A gente sabe que o lhe só exerce função de objeto indireto. Então ele não pode estar aqui. Porque aqui tem valor de objeto direto. Então o gabarito da questão, letra D. Sim ou não? Eu matei porque eu olhei a E, vi que estava certa e fui na D. Deve ser errado. Foi eliminando. Fiquei na dúvida. Oi. O fazendeiro agrediu quem, né? Isso, sim. Mesma coisa. Não viu. Ó. Mas aí se você vai pela regência do aspirado, você matava. Não, ali não tem crase. A questão não é de crase, a questão é de regência. Ele está perguntando se a regência está certa ou está errada. Está certa.
Se fosse exigido crase ali e não aparecesse, ia estar errado. Mas ali não está sendo exigido porque foi usado artigo indefinido. Eu não vi o artigo definido. Mas isso não vai alterar. Então, mas se não fosse o artigo definido, aquilo ali não teria que ser Seria obrigatório o uso da crase. Ah, tá. Sim. definida e eu botei crase no ar. Sim. Professora, Entendi. aquele caso de a sua e as suas, O que tem? uma particularidade? Da crase? Nos leva, a sua não. Depende, vai depender do contexto. Se for pronome pessoal, se for pronome possessivo, feminino adjetivo, pode levar ou não, é facultativo. Mas se for com valor substantivo, é obrigatório. Tipo, Vamos. a sua vida, se fosse a sua vida. Dei flores à sua mãe e não à minha. Dei flores à minha mãe e não à sua. Pronto, melhorou. No primeiro pode ter crase ou não, é facultativo porque é adjetivo. E não a sua é obrigatório, porque o sua está com valor substantivo. Ó. Gente. Ai, Jesus. Foi. Ó, vamos lá. Emprego indevido de o. Essa questão aqui tá dada, ó, é para não zerar. Ó, se é indevido, ele quer certa ou quer incorreta? Errada. Qual é a errada? Letra D de dado, obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Então pode usar o? Não, porque o só exerce função de objeto direto. Acabou, gabarito letra D. Ó, questão 27, galera. Indique a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Ó, verbo preferir, galera. É sempre verbo transitivo, direto e indireto, exigindo a preposição a. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Ninguém prefere doce do que salgado. Todo mundo prefere o doce a salgado. A gente fala errado, a gente escreve errado. Então, ó, onde tem o do que e o que, ó, você já pode eliminar. Thaís, prefiro mais brincar a trabalhar, que é a letra B. Nunca se usa com o verbo preferir a expressão mais. Porque quando eu falo preferir, eu já sei que é mais uma coisa a outra. Então, o verbo preferir ele jamais vai admitir construção com mais, tá? Então, ó, exatamente. Aí, ó, fica mole. Por quê? A letra C e a letra D tá trabalhando o mesmo sistema, só que colocou crase aqui, não colocou? Só que crase diante de verbo passa fome. Crase diante de verbo passa fome, ou seja, não existe crase diante de verbo. Por que não existe crase diante de verbo? Verbo é feminino? Não, verbo é um ser assexuado da língua, verbo é anjo. Verbo não tem sexo. Se ele não tem sexo, não tem crase, tá? Crase é para quem tem sexo. Então, ó, gabarito da questão, letra C. Sim ou não? Sim? Show de bola. Oi, A suma com valor adjetivo é facultativo, é obrigatório. Não é? Perdão. Só porque eu sei que existe Dei flores à minha mãe e não à sua. Qual é o verbo? Dei. Quem deu flores? Que sujeito é esse? Sim. Elíptico, não, simples se viesse escrito, não vê escrito? É elíptico ou desinencial. Tia Teté que chama de oculto. Não é oculto, não, é elíptico ou desinencial, tá? Eu dei o quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Não tem preposição, o verbo é transitivo direto. Eu dei o quê? Flores. Flores é o objeto direto. Mas eu dei flores a quem? Fiz pergunta de novo, o verbo já era transitivo. Eu tenho preposição nessa nova pergunta? Tenho. Indireto. Eu dei flores a quem?
a minha mãe, objeto indireto. Aqui foi exigida a preposição, não foi? Aqui, o minha é um pronome possessivo feminino? Sim. Mas ele não está acompanhando mãe? Então ele tem valor adjetivo. Toda vez que o pronome possessivo tiver valor adjetivo, a crase é facultativa. Os dois vão estar certos. Eu posso ser crase ou não. Dei flores à minha mãe e não à sua. E não dei flores à sua. Observe que aqui também foi exigido preposição. O sua é pronome possessivo feminino? Sim. Só que agora ele está acompanhando um termo ou ele está sozinho? Se ele está sozinho, ele tem valor substantivo. Quando tem valor substantivo, a crase é obrigatória. E as suas não tem. Oi? Teria. Dei flores à minha mãe e não às suas. Teria crase obrigatoriamente. As suas. Se colocar as suas... Ah, é. Se colocar o as suas, vai cair no lance do plural. Tá? Tá, perdão. Não, tranquilo. Ó, são que horas, gente? 10 horas? 9h50. 10 para as 10. Tá. Vamos terminar então? Eu vou dar o gabarito pra vocês. Pode ser? Faltam só 3. Faltaram muitas questões, cara. Ah, a gente pulou, né? A gente pulou, porque senão não daria pra gente trabalhar a parte de crase. Eu acho interessante essa parte. Infelizmente, a gente acabou começando um pouquinho mais tarde, né? Por conta da Xerox, tá? Mas aí eu vou dar o gabarito pra vocês.